Nesse módulo, dentro ainda do treinamento de NR35, eu gostaria de passar para você algumas dicas aí de como se comportar aí numa situação de emergência, né? A gente está aí dentro de grandes empresas, a gente está aí exposto, né, aos acidentes. Daí eu preciso me preparar para entender como agir caso acontecer alguma coisa. Então, condutas aí em situações de emergência, né? O empregador precisa disponibilizar a equipe para resposta em caso de emergência para trabalho em altura. No planejamento da atividade em altura, eu posso determinar que é necessário o acompanhamento aí através de uma equipe especializada, né? Precisam estar preparados e aptos a realizar as condutas mais adequadas aí e nos mais diversos cenários, né, de situações de emergência aí dentro das atividades. E aí a gente faz algumas simulações para que essa equipe esteja realmente treinada. As pessoas responsáveis pela execução dessas medidas de salvamento são capacitadas ou devem ser capacitadas para executar os resgates e também os primeiros socorros, né? Possuindo a aptidão física e mental compatível com a atividade que vai desempenhar. Normalmente, as nossas equipes aí da área médica e de bombeiros, né? São essas pessoas que vão atuar em caso de emergência. O plano de ação da empresa, o PCE, deve ser de conhecimento de todos os envolvidos, né? Inclusive nós, como trabalhadores. Todo acidente imediatamente comunicado para que estatisticamente direcione as atividades aí da área de segurança, né? O atendimento a um acidentado será realizado no local pelo socorrista, ou seja, uma pessoa treinada, até a chegada de um socorro especializado. Quando um trabalhador aí se encontrar ao solo, né, ou cair em função de uma perda de consciência, ou ficar pendurado, eu preciso ser rápido para evitar a síndrome de Arnés que a gente comentou em vídeos anteriores, ou seja, a síndrome da suspensão inerte, né, e realizar o resgate de forma rápida, tá? Para que essa pessoa tenha aí as condições de sobrevida. A gente pode considerar aí um bom sistema de resgate aquele que necessita de um menor número de equipamentos para sua aplicação, tornando com isso aí um ato simplificado. É essencial que todos os trabalhadores tenham conhecimento de técnicas de resgate, né, para trabalho em altura, né, estruturas elevadas, com uma noção básica aí de primeiros socorros. O mínimo que eu posso fazer é de grande ajuda para quem está no momento passando por um período de inferiorização, né? Ou seja, estou precisando de socorro, tá? É interessante comentar, né, que a pessoa consciente ela é responsável pela própria vida, né? Ela estando numa condição inferiorizada, estando caída, mais consciente, ela pode negar, tá, a sua ajuda. Daí você precisa respeitar. O protocolo de resgate nos diz que se ela estiver inconsciente, eu tenho essa autorização para intervir. Entende-se como autorização. O trabalhador poderá interromper suas atividades exercendo aí o direito de recusa sempre que, na sua visão, for constatada uma evidência de risco grave iminente à sua integridade física. Tá? E aí comunica-se o fato ao superior, que vai providenciar as medidas corretivas. A análise de risco e o planejamento do trabalho são fundamentais. E a equipe de resgate precisa participar da análise de risco, né? Porque a gente precisa gerenciar essas condições de risco. E na prevenção, eu consigo identificar o perigo, avaliar e quantificar o risco, propor medidas para redução desses riscos, né? Informar sobre o plano de emergência e treinar as pessoas. Isso é gerenciamento de risco. Quando eu coloco para atuar o plano de emergência, o plano de contingência, que a gente chama carinhosamente P2R2, prevenção, preparação e resposta rápida no caso de emergência, eu preciso que todo funcionário saiba qual é o sistema de acionamento. Tem aí condições de avaliar o risco, né, ou a dimensão dessa ocorrência,
Tá? Esteja preparado para a mobilização e toda a equipe, né, se mobilizando em busca dessa resposta para uma recuperação rápida aí, tá, de quem foi envolvido nessa ocorrência. Algumas noções aí bem rápidas sobre prestação de primeiros socorros. Em caso de uma emergência, a primeira coisa a se fazer é acionar o serviço de emergência da tua empresa, o SAMU, tá? E segundo ponto, reavaliar aí a sua colocação dentro do plano de emergência, né? Se você estiver apto, proceda aí o resgate conforme o plano de ação. Quando eu acionei o serviço de emergência no primeiro item, tá, eu preciso ficar no telefone, tá? Passando as minhas considerações para a pessoa que está do outro lado da linha e talvez recebendo orientações de como iniciar um atendimento. Por isso, acionar o serviço de emergência é sempre a primeira atitude que todas as pessoas devem tomar quando encontram uma situação de emergência. Quarto, se tiver ao seu alcance, se você tiver conhecimento, aplique os primeiros socorros. Caso você esteja no telefone com alguém da área médica, ele vai direcionar as suas atitudes. O que é primeiro socorro? Toda intervenção imediata e provisória feita por pessoas sem conhecimento aprofundado na área médica, né? Ainda lá no local da ocorrência. O mal súbito, enfermidade aguda, né? Até a chegada de recurso especializado, quando a gente se retira e deixa a equipe especializada atuar. A finalidade é realizar pequenas manobras, né? Que tem aí o intuito de conservar a vida, né? De promover conforto à pessoa lesionada até chegar à equipe de resgate. Prevenir lesões adicionais, promover o conforto, tá, da vítima, amenizando aí o sofrimento, transportar essa vítima com segurança e rapidez para o hospital, né, desde que isso não venha prejudicar o quadro dela na sua visão, tá bom? E manter a segurança aí durante todo o atendimento de emergência. Segurança de quem? Sua e da própria vítima, tá? Primeiro, eu preciso garantir a minha segurança. Então, antes de iniciar a avaliação, é necessário que você avalie a cinemática da ocorrência. Existe uma escada caída, um fio elétrico desencapado. Algumas evidências no local da ocorrência vão te dar um direcionamento do que pode ter ocorrido. E aí eu preciso garantir a minha proteção, né? Entenda que aqui, em situações de urgência, o socorrista pode estar exposto a riscos de contaminação. HIV, doenças como tuberculose, gripe, resfriado, hepatite, meningite, né? Que são transmitidas aí pelas vias aéreas. Não faz parte do grupo de risco a tua esposa ou o teu marido e os teus filhos, tá? A partir de irmão, pais, todos estão no grupo que podem transmitir alguma coisa para você, tá? Irmãos, pais, tios, amigos, né? E por que minha esposa e meus filhos não, né? Tua esposa você tem contato constante e os filhos, né, também, né? Então fazem parte do teu grupo social, né? Íntimo, tá? Para proteção, o socorrista deve utilizar no mínimo aí um par de luvas, né, evitando aí o contato direto com sangue ou qualquer outro tipo de secreção da vítima. Avaliar as condições gerais dessa vítima, né? A avaliação do paciente é um procedimento rápido que vai auxiliar na identificação de riscos à vida, né? Ajuda o socorrista e a equipe de resgate a tomar decisões sobre os cuidados mais urgentes, né? A priorizar o atendimento de forma adequada, tá? Princípios aí de primeiros socorros. Eu preciso ser rápido, mas não me precipitar, tá? Então eu preciso ser rápido, eu preciso agir com rapidez, mas sem correria. Usar o bom senso, né? Reconhecer a sua própria limitação. Agir com calma e confiança, evitando o pânico, não só do próprio socorrista, como das pessoas que podem chegar no local. Demonstrar tranquilidade, dando ao acidentado segurança, né? Manter a sua atenção voltada para a vítima enquanto estiver questionando. Nesse momento eu já fiz a avaliação da cinemática e já me coloquei em situação segura, tá?
falar de modo claro e objetivo, pedindo autorização da vítima, né? Para cada passo que você vai fazer, comunicando o que você está fazendo. Aguardar a resposta, explicar o procedimento antes de executar e responder honestamente as perguntas que a vítima lhe fizer. Ela está numa situação inferiorizada, né? Então procure ser honesto, né, nesses casos. Com a vítima, né? Atender a vítima em local seguro, né? E só remover ela do local se houver riscos adicionais para você e também para a vítima, né? Função de quem está prestando esse socorro: primeiro, contatar o serviço de emergência, manter a calma, a serenidade, aplicar calmamente os procedimentos, né, que você tem conhecimento, tá? Se não tem, buscar conhecimento para isso. Impedir que pessoas removam ou manuseiem o acidentado, evitando assim ocasionar agravamento aí às lesões já existentes, né? E agir somente até o ponto que o seu conhecimento e técnica de atendimento permite. Tá? Equipes especializadas estarão chegando de forma rápida, né? Porque você já acionou lá no início do atendimento e vão assumir a função assim que chegarem, né? E aí você tem o dever de passar para eles o que já foi feito, o que você ouviu, né? Qual que é o quadro da cinemática ali da ocorrência na sua visão. As primeiras medidas, então, é prevenir, né? Afastar outros perigos, né? Protegendo a sua própria integridade física e também da vítima. Alertar, assumindo aí a situação, né? Contatar o atendimento emergencial, informando o tipo de acidente, o local, o estado da vítima, né? E após as avaliações, socorrer de acordo com a tua capacitação, tá? Tratando-se de primeiros socorros, eu preciso, em primeiro lugar, checar o local, pedir ajuda, checar o local, avaliar a cinemática, pedir ajuda, tá? Ligar para o serviço especializado, fazer a minha avaliação da vítima, cuidado para não expor a intimidade, né, de pessoas. Ah, precisa abrir a camisa, precisa soltar a roupa, cuidado, tá? Imagine-se que talvez fosse ali uma pessoa, um ente querido seu, talvez fosse você naquela situação, né? Então, até onde eu gostaria que chegassem comigo, né? Jamais expor a intimidade das pessoas. Cuidar da vítima, ainda que você não saiba exatamente o que fazer, as pessoas que estão em contato com você através do telefone e o sistema de resgate, né, que está vindo, podem te dar algumas dicas, né? E dentro da sua capacitação, manter os sinais vitais. Eu vou passar um videozinho daqui a pouco, né, um vídeo com algumas técnicas, alguns erros que a gente comete e que precisam ser evitados, tá? Só retire a vítima do local se absolutamente necessário, né, para evitar um risco maior. Se for obrigado a mover a vítima, tenha atenção especial aí às suspeitas de lesão na coluna, tá? Nunca oferecer líquido às pessoas inconscientes. Procurar manter a vítima deitada de costas, né? Ou na posição que você encontrá-la, se ela estiver confortável, até a chegada do serviço médico. Transmita à equipe de socorro a sua visão do que aconteceu, do que está acontecendo, a cinemática que você está vendo naquele momento, né? Mesmo que a vítima aparente estar em boas condições, oriente a esperar o atendimento médico especializado, tá? Eu paro por aqui. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, né, é bastante interessante. A gente tem cursos específicos, né, de orientação para primeiros socorros, só primeiros socorros, extremamente aprofundados. Tá? Vou encerrando e depois eu passo no próximo vídeo aí algumas técnicas, né, alguns erros comuns que a gente comete no atendimento e que devem ser evitados. Até já!